É muito isso. E aproveitando até falando sobre TDAH, sabe que isso é uma dúvida que eu tenho e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro que hoje em dia, em todos os lugares a gente escuta, todo mundo acaba se diagnosticando que tem TDAH sem ter o conhecimento profissional, mas por escutar muito falar quais são os sintomas, e aí a pessoa se identifica. E eu queria entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, entender e saber, é sério isso? E o que é importante a pessoa saber que ela tem para como lidar com isso? E me confunde um pouco sobre bipolaridade. Até que ponto isso se confunde ou nada a ver? O TDAH, na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente está falando de uma pessoa que durante o desenvolvimento, a maturação cerebral dela ali, ela teve questões que geraram um transtorno, tá? Então, aquele cérebro não se desenvolveu como um cérebro neurotípico, que é o que a gente fala. Então, é naquela fase de desenvolvimento, ou seja, quando eu falo de uma pessoa com TDAH, eu estou falando de alguém que apresenta sintomas desde a infância. Tá? Então, assim, um adulto que começou a ficar desconcentrado, começou a ter dificuldade de foco, de atenção concentrada mesmo, depois de adulto, ele tem uma outra questão. Ele tá passando por um momento emocional que tá dificultando essa atividade dele. Mas ele não é um TDAH, porque um TDAH, ele tem desde a infância esses sintomas, tá? Quando a gente fala desse transtorno, ele é um transtorno que ele vai afetar o nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui atrás da nossa testa, que é responsável pelas nossas funções executivas. E as nossas funções executivas, elas incluem a atenção, que é a primeira função psicológica superior, a memória de trabalho, ou memória operacional, que é a memória de curto prazo que a gente usa para fazer determinadas ações. Então, sua professora te passou ali uma instrução de um trabalho, você precisa memorizar aquilo para que você consiga executar. O planejamento de alguma coisa, então sempre que eu vou executar uma atividade eu tenho um planejamento, ela tem que ter começo, meio e fim. Eu vou fazer café, eu ponho ali o filtro, aí eu coloco o pó e depois eu coloco a água, enfim, então planejamento, a execução e a flexibilidade de raciocínio. O que significa isso? Eu vou tentar um caminho e de repente esse caminho não dá certo e eu vou flexibilizar e vou tentar outro. Tipo, eu tô perdida, então eu vou começar, não vou ficar dando volta. Eu vou tentar uma outra rua, eu vou tentar, então isso é o que a gente chama de flexibilidade de raciocínio. Além disso, a velocidade de raciocínio também está incluída aqui dentro das funções executivas, tá? Então a gente está falando de 6 questões. Quando a gente fala de uma pessoa com TDAH, ela tem dificuldade nessas 6 questões, tá? Não é só na atenção. Mas por que se chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Porque a atenção é a primeira função psicológica superior. E quando essa atenção ela está afetada, ela afeta a minha memória operacional. Se minha memória operacional está afetada, ela afeta a minha capacidade de planejamento. Se minha questão de planejamento, ela atrapalha a minha execução. Se eu não estou executando direito, eu tenho dificuldade de flexibilidade. Então, é um efeito cascata que acontece. E é por isso que é chamado de transtorno do déficit de atenção. E aí ele não tem só a ver com atenção concentrada, alternada e dividida. Ele tem a ver com funções executivas no geral. Deveria ser o transtorno das funções executivas. Só que, de novo, ele recebeu esse nome porque a atenção é a primeira, então entendeu-se que quando aquela primeira função está alterada, ela acaba trazendo consequências, tá? O que acontece na realidade com relação ao funcionamento cerebral? A gente tem dentro do cérebro um sistema chamado sistema dopaminérgico, que é o responsável pela liberação do neurotransmissor dopamina, que todo mundo já ouviu falar. E as pessoas com TDAH, elas têm menos liberação de uma dopamina que a gente chama de dopamina tônica, que seria uma dopamina que ela tá ali, pingando o dia inteiro. Dopamina é o neurotransmissor da motivação. Então, até para que eu possa levar a minha mão para esse copo d'água, eu preciso estar motivada para matar a minha sede. Então, eu preciso de motivação para
tudo, não é só motivação de palestra motivacional, não é isso. É motivação mesmo de execução de tarefas, tá? E a gente tem um outro tipo de dopamina, que é a dopamina fásica, que é aquela que eu recebo a partir do momento que eu tenho uma ação externa. Então, comer o chocolate muito gostoso, assistir o programa de TV, o vídeo no TikTok, enfim, ele me gera essa dopamina fásica. Então, as pessoas com TDAH, elas têm aqui um déficit nessa dopamina tônica. Ao invés de pingar, ela aí pinga menos e tal. O que ela faz? Para suprir essa falta aqui, ela começa a ter comportamentos que tragam mais a fásica, porque a fásica vai trazer dopamina para ter motivação. Por isso ela procrastina. Então ela começa a fazer ali a atividade da escola e aí ela fala, nossa, já sei, vou assistir um vídeo. Aí ela aí vem aquela dopamina, ela faz mais um pouco. Então ela fica procrastinando porque ela fica buscando uma dopamina faltante. Quando a gente coloca uma medicação nesse paciente, a gente coloca a dopamina faltante. Então, ela começa a pingar como ela deveria pingar e esse paciente vai se sentir cada vez mais motivado para executar suas ações e ele vai ter uma melhora nas funções executivas. Junto com isso, a gente associa a psicoterapia. Por quê? Porque é uma pessoa que a vida inteira viveu com dificuldade de organização, tem dificuldade nos seus relacionamentos, tem uma série de questões que vão permeando ali aquele espaço e aquela vida pessoal da pessoa que a psicoterapia vai auxiliar. O que a gente tem hoje de tratamento, né, é mais atualizado e mais moderno, é a neuromodulação. Porque a neuromodulação vai trabalhar na atividade elétrica do cérebro e a eletricidade que vai gerar quais são os neurotransmissores que devem ser emitidos na nossa corrente sanguínea. E quando a gente fala de medicação, a partir do momento que eu não medico um paciente com TDAH, ele volta a ter sintomas. Quando eu neuromodulo um paciente com TDAH, eu tenho ganhos que são irreversíveis. Não significa que essa pessoa vai ter uma remissão completa e total dos seus sintomas, mas aquilo que ela ganhou durante o tratamento de neuromodulação, ela consegue manter. Então, a gente está falando de uma maior qualidade de vida. Então, existe também essa possibilidade. Aí vamos para bipolaridade, tá bom? Quando a gente fala de bipolaridade, a gente está falando de um transtorno de humor, tá? Então é uma pessoa que tem um transtorno de humor e ela tem oscilações de humor. Só que essas oscilações, elas não são diárias, como por exemplo num borderline, assim, a pessoa acordou e aí depois foi dormir. A ciclagem normalmente dentro da bipolaridade, ela é uma ciclagem mais longa. Então a pessoa passa um período ali que ela tá mais triste, mais introspectiva, angustiada, com sintomas mais apática, com menos vontade de viver, e aí de repente ela entra num outro ciclo que é o ciclo da mania, né, ou da hipomania, enfim, que ela fica mais motivada, que ela tem muito mais vontade, desejo da vida, e que quando a gente fala de uma mania muito extrema, a gente fala de sintomas de exagero, então ela tem uma mania de grandiosidade, ela tem uma libido totalmente exagerada, ela tem compulsão por compras, ela quer viver, então ela entra nesses extremos, tá? O que acontece é que o TDAH, ele tem, às vezes, essa questão um pouco dessa oscilação de humor, tá? Faz um pouco parte, mas não como é na bipolaridade. Então, o que pode ser confundido é essa questão de que, às vezes, as pessoas falam assim, eu fico meio desmotivado, mas isso tem mais a ver com uma exaustão por falta de dopamina, mesmo no cérebro. Então, no final do dia, as pessoas com TDAH tendem a estar muito mais cansadas do que pessoas que não têm o transtorno. E elas podem falar, tipo, eu acordo super feliz e aí eu vou dormir, tô mal. Mas não necessariamente, ela tá exausta, ela tá mais cansada. E na bipolaridade não, realmente essa pessoa tem essa oscilação mesmo e é uma oscilação do humor. Então é como se esse humor oscilasse e isso traz sérias consequências, é bem ruim pra quem vive esse transtorno, assim, a pessoa vai te relatar uma série de sofrimentos, assim como as pessoas que têm TDAH. Então que eles podem se confundir um pouquinho mais nisso, Sim. assim, mas eles são bem diferentes porque dentro da bipolaridade a gente não tem nada de funções executivas, a gente tem uma cognição que funciona perfeitamente. Exatamente, é uma diferença. Mas eu adorei a explicação, foi uma aula, hein? Amei demais, muito bom, porque isso consegue deixar claro que existe todas essas deficiências. Total. E não é uma coisa assim, nossa, é que eu sou desatenta, então eu tenho TDAH, que muita gente fala isso. Exato, né? Mas é por falta de conhecimento mesmo, né? Assim, acho que a internet é uma bênção, ao mesmo tempo não é, né? Porque hoje a gente tem acesso a muita informação, que é maravilhoso, mas em contrapartida
sentido também, como essa informação, ela nem sempre chega até pra gente fazer esse corte, não vai dar com as 6 coisas. Sim. Então esse corte vai pela metade. E aí acaba que muitas vezes as pessoas acabam recebendo uma informação pela metade. E elas se identificam, mas aí o que eu sempre falo é, se você se identificou, procura saber. Né? Porque o não também é uma resposta. Então, se você, tipo, souber que você não tem, tá tudo bem. Pra que serve saber? Pra gente ter direcionamento, porque tudo tem tratamento. Então, não precisa ficar sofrendo. Mesmo quando a gente fala de transtornos, que são transtornos sem cura, eles são transtornos tratáveis. E a partir do momento que essa pessoa está tratada, ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, não tem por que ficar sofrendo. A diferença que faz entre você saber ou não saber é que ou você vai ficar sofrendo e tentando uma série de coisas que vão te deixar ainda mais frustrado, ou você vai conseguir ter um direcionamento e uma orientação para um caminho mais correto, mais assertivo. Exatamente. E o que isso atrapalha o TDAH nos relacionamentos? Por exemplo, ele afasta muito mais, dependendo da pessoa, o nível, não sei se tem níveis também, né, de TDAH, no sentido de, por exemplo, eu convivo não, eu tenho uma amizade com uma pessoa que me relatou isso do relacionamento dela, e ela acha que ela é uma pessoa mais fria, além do normal, assim, que ela acha que é porque ele tem esse diagnóstico. Isso atrapalha? Tá, a frieza não tá muito relacionada, tá? Geralmente o tipo de questão que se vincula no TDAH para relacionamentos é que são pessoas esquecidas, são pessoas que dão aquela viajada, aquela pensar, tá longe, e aí esquece a chave, e aí foi lá e não lembra, e aí esqueceu o aniversário. E então, assim, para as outras pessoas, isso tende a incomodar muito. Então, eles tendem a ter problemas de relacionamento, porque aquela pessoa, tipo, que a gente chama de mais desligada, é uma pessoa que talvez o que ela pode estar chamando de frieza pode ser isso, né? Talvez essa, tipo, ela tá chamando como frieza uma questão da pessoa ser um pouco mais desligada e tá mais no próprio pensamento ali, que isso faz parte. Do que propriamente não é que eles não sejam empáticos, pelo contrário, eles têm muita empatia, eles são pessoas maravilhosas, assim, de lidar, de verdade, assim, o TDAH geralmente é bem comunicativo, são pessoas, tipo, gostosas, divertidas, mas tem essa coisa, putz, nossa, onde é que tá a chave? Nossa, aí gera caos, né, aí, não sei o que, você avisou a semana inteira que é aniversário da tua mãe, o cara chega na tua casa, cumprimenta tua mãe, não dá parabéns, sabe? Nossa, e não faz mesmo. de propósito, assim, não é uma coisa que faz por querer, só que isso gera conflitos dentro de relações. Então, assim, conviver com alguém com TDAH é difícil, porque é difícil você entender aquele funcionamento e porque você tende a achar que a pessoa faz aquilo de propósito, assim como de verdade eu acho bem desafiador todos os transtornos mentais no geral. Eu acho que eles são desafiadores porque a gente tende a olhar e achar que a pessoa tá fazendo isso porque ela quer. Criticar, né? Não, e porque ela quer, né? Tipo, está com depressão, não levanta, sabe? Que é diferente do, sei lá, de quando a pessoa tem um tipo de deficiência ou algum outro tipo de uma patologia que, sei lá, que é mais visível ali, ela é mais bem aceita, né? E quando a gente fala de um transtorno mental, ele é menos aceito porque ele é menos palpável e aí dá a sensação de, não, você fez de propósito, eu te avisei a semana inteira que era aniversário da minha mãe.